Fala aí, meu povo, tamo de volta aí. Vamos fechar aí esse patch número 6 com os conteúdos referentes às semanas 3 e 4, que foi o que faltou aí na disciplina. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar da Guerra Fria na semana 3 e na semana 4 a gente vai falar de conflitos atuais e conflitos territoriais, regionais. Então, a gente já vai fazer uma passagem histórica da Guerra Fria para o mundo moderno. Então, vamos começar aqui na semana 3 com o contexto da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Basicamente, foi um período entre 1945 e 1991, ou seja, término da Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim. Término em 45, queda do Muro de Berlim em 91. Então, esse período, que durou aí cerca de 46 anos, né, como a gente está vendo aí, ele foi um período onde o mundo foi um lugar bipolar, ou seja, existia uma dupla dominação do bloco econômico e político no mundo. Era o bloco soviético e o bloco dos Estados Unidos, ou seja, o bloco socialista e o bloco capitalista. O que causou a Guerra Fria? O que causou foi que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, ambos esses países saíram do cenário da Segunda Guerra muito fortes, pois os Estados Unidos eles participaram das grandes batalhas decisivas, eles forneceram armamento, forneceram munição, forneceram materiais de guerra para os países, ou seja, ganharam muito dinheiro, e eles não tiveram quase nada destruído deles, então eles só tiveram praticamente benefícios. E a União Soviética, idem. Apesar de ter sido invadida pelo exército nazista, eles lidaram bem com essa invasão e também participaram da derrota dos alemães, da vitória dos países aliados no caso. Como já disse aqui, as políticas militares e econômicas eram o que transformava essas potências em grandes lideranças. E a gente vai falar um pouquinho, sim, de algumas características que existiam na Guerra Fria. E só lembrando, gente, a gente estudou bastante esse contexto de Guerra Fria quando a gente estava ainda nas aulas presenciais. Então, provavelmente, quem está com o caderno aí da disciplina anotou bastante coisa sobre isso e a gente só vai dar uma repassada aí. Então, ó, quais foram as características? Polarização, como eu falei, eram dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Corrida armamentista, o que é isso? Ambos os países querendo ter armamentos cada vez mais evoluídos, com maior capacidade de destruição. Destacam-se aí as bombas nucleares, as bombas atômicas, essas armas que a gente sabe que é uma realidade naquela época e hoje também é uma realidade mais destrutiva ainda. Corrida espacial, o que é isso? Ambos os países colocando muito dinheiro nessa área de exploração do espaço, lançamento de satélites, lançamento de foguetes, lançamento de diversas coisas ligadas a essa área de astrofísica. Interferência estrangeira, ou seja, esses países eles passaram a influenciar aqueles países que participavam do seu bloco. Então, vou dar um exemplo aqui. O Brasil era um país aliado ao bloco capitalista dos Estados Unidos. Então, por essa aliança, o Brasil recebeu diversos capitais. A gente recebeu a Chevrolet veio para o Brasil, a Ford veio para o Brasil, empresas norte-americanas. A gente obteve recursos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, os líderes desses blocos, eles interferiram nos outros países que compunham esse bloco. E, do outro lado, no bloco socialista, a gente pode citar o exemplo de Cuba, onde a União Soviética influenciou tudo em Cuba, inclusive militarmente. Aí a gente tem aqui
algumas guerras que aconteceram dentro desse contexto aí da Guerra Fria, que foi a Guerra da Coreia, onde as Coreias se separaram e até hoje a gente sabe que existe duas Coreias, a do Sul e a do Norte. A gente teve a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos participaram, onde existia também o Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, um socialista, o outro capitalista, e aconteceu essa disputa. Os Estados Unidos foi derrotado nessa guerra do Vietnã. A gente teve a crise dos mísseis em Cuba, que muitos dizem que foi o momento de maior tensão na Guerra Fria, que a qualquer momento poderia haver um estopim para uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. A gente teve a Guerra do Afeganistão e, para fechar, a gente teve o Muro de Berlim. O que foi o Muro de Berlim? Com a Alemanha derrotada na Segunda Guerra Mundial, o poder da Alemanha vago, daquele caos, toda aquela questão que o nazismo, tudo de ruim que o nazismo fez com a Alemanha, acabou que a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental era um país livre, comum. Participava do bloco capitalista, foi se reconstruindo economicamente, infraestrutura, e a Alemanha Oriental era dominada pela União Soviética, era ela que governava a Alemanha Oriental e ela permaneceu atrasada por muito tempo. Se a gente comparar aí, a Alemanha Ocidental, ela teve um avanço muito maior, tanto social quanto econômico, quanto político, do que a Alemanha Oriental. Então, vamos já chegando aqui no fim da Guerra Fria. A economia da União Soviética, desde o princípio, ela já se demonstrava que ela tinha falhas. Mas com os resultados da guerra, com a questão bélica, ela foi mascarada um pouco. Mas quando chegou na década de 70, década de 80, o mundo passou a descobrir o que estava acontecendo com a União Soviética. Ou seja, a economia estava praticamente em frangalhos, eles não tinham como sustentar a moeda deles, a indústria armamentista e siderúrgica era muito forte, mas faltava medicamentos, faltava comida, faltava coisas básicas, e isso fez com que o Muro de Berlim fosse derrubado e a Alemanha voltasse a ser unificada, e os países que eram as seclas da União Soviética, vamos dizer assim, eles foram ter esses regimes sobre a égide socialista, eles foram caindo um a um, porque a grande mãe desse regime, que era a União Soviética, o grande projeto, que era a união de diversos países ali da Rússia e outros, não deu certo, e isso derreteu esse modelo socialista aí no início da década de 1990. Então, gente, o grande marco para a gente lembrar aí do início da Guerra Fria é o fim da Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos e a União Soviética poderosos disputando a liderança da política e da economia do mundo. E o término é a queda do Muro de Berlim, que significou a reunificação da Alemanha, ou seja, juntando novamente a Alemanha socialista com a Alemanha capitalista, tornando-se um povo só, como é nos dias de hoje. Então a gente já vai passando um pouquinho dessa questão da Guerra Fria para uma questão mais do mundo atual. A Guerra Fria, apesar dela ter teoricamente acabado, ela deixou algumas heranças no mundo. Por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos, eles não estão em disputa, numa espécie de guerra, como estavam na época da Guerra Fria. Mas eles permanecem rivais, entre aspas. Ainda existem tensões entre esses países. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em disputa, que é um resultado da época da Guerra Fria. Então, a gente ainda tem diversas heranças
do passado. Então, fica nítido também a gente ver nós, seres humanos, nós arrastamos essas heranças de conflito. Então, a, as duas Coreias, elas arrastaram esse conflito até os dias de hoje, que já tem mais de 50 anos, e um exemplo também é a guerra na Terra Santa, que a gente vê que já perdura mais de 1000 anos. Então, a gente vê como nós, seres humanos, somos complicados. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos conflitos e tensões no mundo atual e nos mundos mais recentes. Então, aqui, ó, na América, aqui na nossa América, a gente tem conflito na Colômbia, na década de 70, onde era um país dominado pelo narcotráfico. Quem já viu a série Narcos aí sabe muito bem do que eu estou falando. México também passou por revoluções. Aqui na nossa América existe uma coisa assim muito trágica que é o caudilismo. O que é o caudilismo? É esse fato das pessoas acreditarem em uma pessoa, um líder, um indivíduo, aquele cara que vai livrar o país e não sei o quê. Não existe isso. A política é democracia, ela é construída a partir de diversos indivíduos, diversas instituições, com a ajuda da sociedade civil. Então, a gente tem que acabar com esse caudilismo tão nocivo que a gente tem aqui na nossa América do Sul, que foram ele tem relação tanto com o que aconteceu na Colômbia quanto o que aconteceu no México. A gente pode dar o exemplo do Brasil várias vezes, Argentina, Uruguai, Venezuela e por aí vai. A gente tem também tensões na África. Na África é um lugar bastante complicado, porque lá tem tensão religiosa, tensão econômica, tensão política, é uma confusão muito grande. Então a gente tem conflitos no Sudão do Sul, na Nigéria, em Ruanda, em Mali, no Congo, em Angola. Tem a guerra civil na Somália, que já dura também há muitos anos, que é uma guerra disputada entre 3 exércitos diferentes. Então é uma coisa assim mais complicada do que as outras. Na Ásia, a gente tem no Iraque, que aconteceu lá, a gente tem os curdos, que um povo que exige uma terra também lá no Oriente Médio. A gente tem a guerra do Afeganistão, a gente tem os conflitos na China, no Tibete, a gente tem conflitos na Indonésia, na Palestina, a gente tem a guerra na Síria, a gente tem os sunitas e xiitas, que são muçulmanos contra muçulmanos, uns mais radicais, outros mais conservadores. Então a gente tem aí grupos, tensões, disputas que já se arrastam há muitos e muitos e muitos anos e parece que as pessoas não estão querendo resolver. Muitos desses conflitos aqui que a gente está vendo na Europa, a questão do povo basco, tem a questão lá da Catalunha na Espanha, que quer separação, tudo isso é uma herança não só da época de Guerra Mundial, de Guerra Fria, como também a gente viu aqui no caso da Palestina, por exemplo, que é uma coisa que já se arrasta também desde o término da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado a todos aí pela atenção, pelo carinho. Forte abraço e valeu!